Quem são os caiçaras? Os caiçaras é um termo de origem tupi, que faz referência à cerca que protegiam os índios. Os caiçaras são descendentes de índios, de portugueses que chegaram no Brasil a partir do século XVI. Eles vivem em lugares afastados da cidade e eles prezam muito pela cultura de seus antepassados, seja pelo modo de vestir, falar. O mar é a nossa casa, o mar é nosso ganha-pão, o mar é tudo para nós. As festas, as danças e até mesmo o ritmo de vida. Vivem na parte litoral sudeste e mais ao norte do Brasil. A grande parte dessas aldeias são ligadas às raízes africanas, como jangazeiros e balseiros, em sua maioria Bahia e também no Maranhão. Agora, depois de falarmos sobre onde habitam e quem são os caiçaras, vamos apresentar agora um pouco da sua cultura, né? Alguns elementos culturais, dos quais são o artesanato, o mutirão e o fandango caiçara. Inicialmente, o artesanato era utilizado como utensílio doméstico e para uso na caça, pesca e festas. Porém, atualmente passou a servir como fonte de renda para esses povos, dos quais restaram, através da comercialização desses objetos. Um exemplo desses objetos é a tarrafa, que é uma rede de pesca circular com pequenos pesos distribuídos em torno de toda a circunferência da malha. Uma das principais fontes de alimentação dos caiçaras é a agricultura. As comunidades adotaram uma maneira muito eficiente de trabalho em grupo, para garantir o número de pessoas para empreitadas que empregam grande força de trabalho, também conhecidos como mutirões. Dessa maneira, quando uma pessoa quer fazer uma roça, ela convida todos os parentes e amigos para que o ajudem em tal empreitada, onde trabalham o dia todo, se necessário, e após o término do serviço, o dono da roça oferece como forma de pagamento, além da alimentação do dia, um baile de fandango, onde todos os envolvidos no mutirão se divertem até clarear o dia. O fandango caiçara é um gênero musical e coreográfico que é associado ao modo de vida dos caiçaras. Se define em divertimento, religiosidade, música, dança, saberes e fazeres. Basicamente, reúne dança em pares, por vezes marcada pelo batido de tamancos de madeira, além de música executada em instrumentos de confecção artesanal, principalmente a viola branca, ou de fandango, a rabeca e o adufo. Nas comunidades caiçaras, a divisão de gênero é uma das características que podemos notar. Sendo assim, as tarefas são reservadas entre homens e mulheres caiçaras. Mas que tal a gente entender um pouco sobre o papel de cada um deles, hein? Então, bora lá! Bom, as mulheres possuem o papel de mãe e dona de casa. São tarefas bem definidas como o preparo do alimento e a criação dos filhos. Mas, em alguns casos, elas também costumam ajudar os homens nas tarefas agrárias. Resumidamente, a mulher possui um papel muito importante nas comunidades, tendo em vista que elas são basicamente responsáveis pela manutenção do grupo doméstico e também a sua reprodução. Como a cultura caiçara é basicamente de subsistência e vive em pequenas vilas onde praticam a pesca, a agricultura e o artesanato, os homens são responsáveis justamente pelas atividades produtivas da pesca, da caça, a construção de casas e ranchos, o plantio e a colheita, além do transporte e comercialização dos produtos restantes dessas produções agrícolas. Ameaças à cultura caiçara. Infelizmente, estas terras são alvo de exploração imobiliária devido à sua beleza e excelente estado de conservação. Quando se pensa nos 7.363 quilômetros de costa brasileira, é comum fazer uma associação direta com o turismo. O país tem um dos litorais mais paradisíacos e extensos do mundo. É possível afirmar que, de maneira geral, os caiçaras sofrem hoje ameaças de 4 naturezas: o turismo, especulação imobiliária, sobrepesca e restrições legalmente impostas à moradia e às práticas tradicionais, como a pesca, agricultura ou extrativismo em áreas estabelecidas como unidades de conservação e de proteção integral. Sua articulação política local e as redes de apoio da sociedade civil enfrentam dificuldades nesses embates contra grandes empreendimentos ou governos alheios e suas demandas.
resultando novamente, de maneira geral, na desarticulação de modo de vida tradicional. Como podemos perceber, as ameaças à cultura caiçara são variadas, mas não pense que para por aí não. Além do que já foi dito antes, frequentemente o povo caiçara sofre com preconceitos e estereótipos. Como vimos, em sua maioria, eles vivem em pequenas vilas onde praticam a pesca, a agricultura e o artesanato, de acordo com suas necessidades individuais. Por conta dessa perspectiva cultural, foi inserida na sociedade uma espécie de senso comum, pelo qual os caiçaras são vistos como cidadãos preguiçosos. Mas, segundo o antropólogo Antônio Carlos Diegues, quem está de fora da comunidade não percebe que os caiçaras têm um ritmo próprio, nada tem a ver com a agitação da cidade. Seguem o ritmo da natureza, da lua, das marés. Além de estereótipos e preconceitos, a cultura caiçara sofre com outra grave violência simbólica, a ação do etnocentrismo, definida pela antropologia como a visão de quem considera os hábitos culturais de seu grupo superiores aos dos demais. Nos contextos dos caiçaras, esse etnocentrismo se expressa por meio de embates travados com alguns grupos religiosos que não respeitam a tradição de seu folclore.